Falando de outra questão relacionada ao vírus, com as dificuldades financeiras provocadas pela pandemia, muitos países se viram obrigados a migrar os filhos das escolas privadas, muitos pais, para as escolas públicas. Veja na reportagem. Mais de 2.000 transferências de alunos da rede privada para as escolas estaduais foram feitas entre os meses de abril e maio em São Paulo. Um exemplo dessa migração é a Bruna Cauano, mãe do Miguel e do Rian. Em meio à pandemia, ela se viu obrigada a tirar o filho mais velho da escola privada e transferi-lo para a rede estadual. Quando eu retirei ele, que eu fiz essa migração, eu confesso que o meu coração ele doía de medo. Como o Rian já lê, já escreve, ele tinha aula de idioma, o meu medo era o Rian cair muito no aprendizado dele. Bruna se surpreendeu com o apoio oferecido pelas profissionais da escola. As expectativas, que antes não eram altas, foram superadas. Eu me surpreendi muito, eu não esperava isso do Estado, eu não esperava esse suporte todo. Assim que eu busquei os livros dele, no Estado, que eu cheguei em casa e fui comparar com as lições que ele tinha, tá muito parecido. Confesso que minhas expectativas elas foram muito além, eu esperava muito menos, Não desprezando, mas porque eu não tinha esse contato, nunca tinha pego um livro, uma atividade de uma escola da rede pública. O mesmo cenário se repete no Paraná. Mais de 8.000 alunos migraram para a rede estadual desde março. Um desses alunos foi o filho mais novo de Lenise. Assim como Bruna, a mãe teve que transferi-lo para a escola pública por causa das dificuldades financeiras que a família enfrenta. A avaliação que Lenise faz dessa migração, no entanto, é diferente da relatada por Bruna. Eles são muito atenciosos, mas comparando o ensino que era pago anteriormente da rede particular e o modelo atual, infelizmente, tem deixado a desejar. Nós temos a apostila da rede particular e estamos utilizando aqui em casa, completando as tarefas que ele precisa fazer. Nós não tivemos outra alternativa e a gente espera por dias melhores para que a gente possa voltar a matricular nosso filho na rede particular. Ambas as famílias relatam que não tiveram outra opção. Já para os pais que podem escolher, os especialistas em educação não recomendam que essa troca seja feita no meio do ano letivo. A maior migração de alunos de uma escola para outra geralmente ocorre no final do ano. Este ano, excepcionalmente, deve ocorrer na metade do ano, em função da Covid-19. Um aluno que migrar da escola privada para a escola pública no meio do ano terá um impacto muito grande pedagogicamente e isso poderá acarretar na aprendizagem do aluno. É muito diferente, às vezes, a programação, a rotina, o vínculo com o professor e nunca se é recomendado ao pai migrar um aluno no meio do ano. Com essa tendência já verificada em vários estados do país, muitos se perguntam se a rede pública vai conseguir suprir essa demanda extra. A escola pública não tem essa estrutura. O sistema público está estruturado para atender cerca de 80% a 85% das crianças que estão na escola. Antes de cancelar ou transferir seu aluno, verifiquem se há essa vaga, porque às vezes a vaga existe ou pode existir muito distante da sua residência. Na outra ponta, a perda de alunos prejudica principalmente as escolas pequenas. 80% das instituições privadas do país têm até 250 alunos. São justamente essas que mais sofrem com a redução da demanda. Para não perder ainda mais estudantes, as escolas se viram obrigadas a negociar com as famílias. Em São Paulo, por exemplo, o Procon recomenda que as instituições privadas ofereçam desconto nas mensalidades. O que se objetiva com isso é se manter um bom relacionamento entre as partes e a continuidade desse contrato. Importante aqui que os pais e as escolas mantenham um bom diálogo. O tom aqui deve ser um tom sempre de conciliação. Os consumidores podem negociar com as escolas percentuais que atendam de forma positiva ambas as partes.